Bom, boa tarde a todos. A gente vai iniciar agora a live, falar um pouquinho do cenário das commodities agrícolas, falar também um pouquinho depois de crédito com a Júlia da JGP, mas agora queria apresentar a todos o Ale de Lara, analista de agro, de commodities agro da Inside. Bom, Ale, prazer receber você aqui. Eu acho que a gente tem muito para conversar, né? Principalmente com um assunto do agro tão em alta, né? A gente tem visto grandes captações no mercado financeiro e também o pessoal do segmento ganhando bastante dinheiro e, inclusive, aumentando a representatividade do agro no mercado brasileiro, no PIB, enfim. O que você pode falar um pouquinho mais desse mercado tão interessante, tão cheio de particularidades? Né? João, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado a Gabriela que fez o convite para nós lá aqui da Insight. E é sempre bom, muito bom falar sobre agronegócio. E é legal falar de agro porque agora a gente está num cenário um pouquinho difícil no mercado financeiro, muita incerteza com relação à equipe econômica, aumento de juros, recessão, vai ter ou não vai ter. E o agro ele é um pouco mais resiliente com essas questões, né? Ele é um setor um pouquinho mais forte, consegue superar as crises de uma maneira um pouco mais adequada, um pouco mais forte. Então, sempre há oportunidades no agro para investimento baseado justamente nessa força. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre o que pode acontecer e a nossa ideia, a nossa visão para o agro no próximo ano, em 2023. Perfeito. Acho que agora a gente podia começar também a falar um pouquinho das commodities mais especificamente, né? Acho que principalmente agora, né, final do ano, a gente tem uma grande safra de soja agora no Brasil. O que você está vendo aí para essa commodity para o ano que vem? E também, bom, enfim, vou deixar o boi gordo um pouquinho mais para frente, mas a gente tem visto várias notícias. Mas vamos começar pela soja. O que vocês estão vendo aí? A soja nós temos três cenários bem diferentes que estou vendo, João. Primeiro, o cenário brasileiro aqui. O clima está muito bom nesse momento, né? Diferente dos dois últimos anos. Nós tivemos realmente 2020 e 2021 muito ruim para a produção de soja no Brasil por causa dos efeitos do Laninha. Ele veio muito cedo, trouxe uma seca muito grande na parte sul, na porção sul do hemisfério sul e colocou queda de produção na Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Imaginar que ano passado a safra nossa tinha um alvo ali de 144 milhões de toneladas, acabou vindo 128 milhões de toneladas. Isso deixou o mercado brasileiro estressado em algumas regiões. Aquela região que teve quebra teve preços melhores do que aquela que veio com safra cheia. Esse ano já mudou um pouco esse cenário. Estamos no Laninha? Sim, mas os efeitos dele estão mais ao sul ainda. Quem está sofrendo é a Argentina e uma porção muito pequena do Rio Grande do Sul. Já nas outras regiões, como Paraná, por exemplo, está sofrendo com excesso de umidade. Então, algumas áreas tiveram que ser replantadas, outras áreas não foi possível refazer esse plantio. A porção leste do estado aqui, além da chuva, o trigo veio muito forte, então a colheita do trigo está finalizando agora para vir esse plantio mais tardio da soja. Mas, de qualquer maneira, o Brasil deve apresentar uma safra próxima a 150 milhões de toneladas ou acima, o que vai ser recorde para o Brasil. Então, no Brasil, uma safra muito grande. Se eu desço um pouquinho para a Argentina, aqui os hermanos estão com um grave problema climático, muito quente, muito seco. O plantio lá está atrasado, 16, 17% atrasado em relação ao ano passado, que já foi um plantio mais tardio, porque o clima também estava ruim. Então, o produtor já adiou o plantio para tentar pegar um clima melhor, mas não está sendo possível. Ontem mesmo, a Bolsa de Rosário divulgou estimativas novas e grande parte dessa área, muito provavelmente, não será semeada. E isso vai colocar uma quebra de produção que ainda não foi refletido no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. O departamento lá acredita ainda ou estima que a Argentina deve vir com uma produção de 49 milhões e meio de toneladas. A minha opinião, os estudos que nós estamos fazendo aqui devem vir por volta de 41 milhões com sorte, talvez 41 a menos. Então é um cenário muito apertado. E a Argentina, apesar de não exportar muito grão de soja, ela coloca muito farelo e óleo no mercado, complexo soja. Nisto ela é o maior exportador global. E essa demanda, que não irá para a Argentina, porque vai elevar os prêmios de exportação nos portos de origem lá, principalmente Porto de Rosário, ali, deverá vir para o Brasil. Ainda bem que o Brasil terá uma safra cheia para poder atender o mercado.
Nos Estados Unidos, a safra já foi integralmente colhida. Por problemas climáticos, veio um número abaixo daquilo que era estimado inicialmente. Chegou-se a ventilar a possibilidade de 126 milhões de toneladas e a produção que foi apresentada na faixa de 118 milhões e meio de toneladas, então realmente mais baixo. O estoque inicial da temporada passada para agora terminou em 7 milhões e meio, e se juntarmos o estoque inicial global mais o consumo, a produção, menos o consumo e as importações, o estoque final deve terminar abaixo de 6 milhões de toneladas nos Estados Unidos, o que é um cenário muito apertado. Para o preço não disparar lá, a gente deverá começar provavelmente a ver o que a gente chama de contabilidade criativa pelo USDA. A primeira delas é, no último relatório, eles elevaram os estoques iniciais, ou seja, os estoques que passaram da temporada, o carryover, né, da temporada passada para agora, em quase 1 milhão de toneladas. Isso que a temporada terminou dia 31 de agosto. Então houve essa elevação, mesmo assim o estoque reduziu globalmente lá no finalzinho. Na semana passada também, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é quem controla as emissões de a mistura de biodiesel no diesel e de etanol na gasolina, né, chamados RNs, que são certificados por lá, reduziu os mandatórios de biodiesel. Será menor do que era a expectativa de mercado. Então, isso pode reduzir a demanda no mercado doméstico, é até um dos efeitos que derrubou as cotações do óleo de soja nos últimos dias por lá. Então, nós temos um cenário onde Estados Unidos tem um cenário apertado, a Argentina um cenário muito apertado e o Brasil vindo com uma safra recorde. Muito similar ao que aconteceu com o milho na segunda safra, agora na safrinha que está indo para exportação, Brasil batendo o recorde. Qual que pode ser a dinâmica de preços? A gente pode ver Chicago, o derivativo em Chicago, sustentado com viés de alta, e no Brasil, o prêmio de exportação, que é negociado só no mercado físico, caindo muito devido a esse excesso de oferta. Então, se o produtor olha só o derivativo, pode estar cometendo o erro. E para o investidor olhar o fluxo, se está saindo do Brasil ou dos Estados Unidos, pode ser um ótimo indicativo para uma posição ali, provavelmente para alta na Bolsa de Chicago, seja em contratos futuros, seja por opções, ETFs, ETNs, há boas possibilidades por lá. Perfeito. Eu acho que dá até para a gente ligar um pouquinho aqui agora na produção de milho também, né, que acaba sendo muito essencial, principalmente para o preço da carne do frango, preço da carne do porco, né? Que vocês estão vendo aí para as próximas produções, nas próximas safras de milho? O de milho é tal cenário engraçado e pelo seguinte, a demanda para exportação aqui no Brasil está ultra forte, né? Nós vamos bater recorde de exportação já, isso é fato consolidado, nós não sabemos o número final. Mas para você ter uma ideia, nós já estamos com exportações no commitment, é aquilo que já está comprometido, que é a somatória do que já foi embarcado, mais aquilo que já está vendido e ainda não foi embarcado, próximo a 44,3 milhões de toneladas. Isso é muito, muito milho. Nunca exportamos nem próximo disso. Nosso recorde tinha sido 39 milhões em 2019. Mas agora, graças a uma segunda safra, uma safrinha próxima a 86 milhões de toneladas, nós tínhamos esse milho para exportar. Quando estourou a guerra, lá no dia 25 de fevereiro, a demanda já saiu da Ucrânia e veio para o Brasil. E atipicamente começamos a exportar em março, que no primeiro semestre a nossa produção, que é pequena, a safra que vai começar a ser colhida agora, finalzinho de janeiro, deve ser em torno de 26, 27 milhões, essa safra é destinada para o mercado doméstico. O Brasil até importa um pouquinho do Paraguai e importava da Argentina. Esse ano talvez até tenha que exportar para a Argentina milho lá devido à quebra de produção, que pode chegar a 80%, segundo a Bolsa de Rosário. Então, o Brasil deve vir com 26, 27 milhões de toneladas para o verão e 96 milhões para a safra de inverno. E mesmo com esse fluxo de exportação aí muito forte, o preço na B3 não sobe. E aqui vem a primeira dúvida. Por que o preço não sobe se eu tenho uma demanda tanto no mercado doméstico quanto uma demanda muito forte para exportação? É que no segundo semestre, as cotações no mercado brasileiro começam a levar em conta o mercado norte-americano. E aí eu tenho Bolsa de Chicago e mais prêmio de exportação. Se o preço no porto está na faixa, vamos dizer, de R$ 80 e no mercado doméstico sendo negociado a 85, não se vende no mercado doméstico. Então o preço tem que cair porque ele vai ter que se equiparar ao preço de exportação para que o negócio aconteça. Por isso que a B3 não está subindo.
A formação de preço leva em conta a paridade. Se a demanda está aqui, não está nos Estados Unidos, é negativo para a Bolsa de Chicago. Então, você vê que o comprador vindo no Brasil, comprando um volume recorde, tira a demanda dos Estados Unidos, baixa a Bolsa de Chicago, o nosso prêmio está melhor do que os Estados Unidos, por isso que mantém o comprador aqui, e mesmo com essa demanda, a B3 acaba sofrendo. O que pode acontecer? A temporada de exportação de milho brasileiro termina em janeiro, dia 31 de janeiro é a temporada. Fevereiro já abre a temporada nova que vai até janeiro de 2024. Nesse período, como eu disse, o Brasil não é um costumeiro exportador, porque a produção é muito pequena, fica voltado para o mercado doméstico e os preços passam a ter uma oscilação maior do PPI, que é o preço de paridade de importação. Aí a conta que faz é mais barato eu importar, e ali eu faço a conta Bolsa de Chicago, prêmio na origem, que pode ser Argentina, Paraguai ou Estados Unidos, mais o frete, a nacionalização e o transporte até a origem, ou comprar no mercado doméstico. Se a importação tiver mais barato, o preço cai. Se a importação tiver mais caro, o preço doméstico acaba subindo. De qualquer maneira, eu não exporto. Então, o mercado vai ter que se voltar para onde tem milho, e é os Estados Unidos. Será o único país, porque a Argentina, plantando um pouquinho mais tarde, o milho dela da próxima temporada chega no final de abril só no mercado. E ele deve chegar numa porção muito reduzida. Então, outros países que importam muito milho, exemplo do México, Japão, Guatemala, China, terão que procurar o mercado norte-americano. Como a produção lá esse ano foi 30 milhões de toneladas abaixo do ano passado, a gente deve ver uma pressão de alta em Chicago no médio prazo, ou seja, a partir de fevereiro, março, eu acredito que nós poderemos ver os preços de Chicago voltando a subir por uma demanda que terá que se apresentar lá. Isso passa a ser positivo para a B3, porque ele acaba elevando o preço da paridade da importação, tem espaço para o preço subir aqui. E com esse volume muito forte de exportação nesse finalzinho de temporada, os nossos estoques baixaram. Eu acredito que a gente deva terminar com um carry-over aí por volta de 5 milhões e meio de toneladas, que é muito apertado. Porque se eu somo as 27 milhões de toneladas que nós temos de estimativa de produção, eu vou ter 30 milhões de toneladas para abastecer o Brasil durante 6 meses. E isso é bem apertado. Perfeito. Então a gente provavelmente deve ter alguma pressão também no preço da carne do porco, no preço da carne do frango, né, naturalmente com esse aumento do milho, né? Teoricamente, sim, João. O problema é que são dois mercados diferentes. A gente teve durante um bom período de 2021 e 2020 e 2021, o suinocultor em Santa Catarina, por exemplo, trabalhando com a margem negativa de quase R$ 200 por animal. Então, isso é muito grande. Hoje, a conta para o pecuarista que faz só a produção no intensivo, só no coxo, já não está fechando. Ontem mesmo eu estava assistindo a um leilão online do Léo Lemes, que é um grande locutor ali, leiloeiro de gado. Pô, tem bezerro saindo por R$ 1.500. Isso daí estava sendo negociado a R$ 2.200, R$ 2.300 há pouco tempo atrás. Vê que a arroba do boi caiu bastante, saiu de 340, veio agora, está sendo negociada a 280, 290, e o milho não caiu. E se pro pecuarista do boi está difícil, até porque ele tem a possibilidade de fazer o extensivo no pasto, a conta já não está fechando, imagine para um avicultor, para um suinocultor que não tem esta margem. Então ele opera com preços negativos e muito provavelmente a gente deve ver esses preços negativos se o milho voltar a subir durante um bom tempo ainda, pelo menos no primeiro semestre do próximo ano vai ser um tempo difícil aí para quem trabalha com proteína animal. Perfeito. E para o boi gordo, o que vocês estão vendo aí? Ainda mais com essa reabertura de China, querendo voltar, não só o boi, mas todas as outras commodities agrícolas, que o Brasil é tão forte, acaba exportando tanto, né, para a China. A China hoje é o nosso principal mercado. Se colocarmos todos os produtos da pauta de exportação brasileira, pelo menos 8 tem a China como principal destino, né? Minério de ferro, todo minério de ferro negociado na bolsa é para a China, né? Ele tem o CFR China. Petróleo China, soja China. O milho não é a China, mas passará a ser a China. Carne China, açúcar China. Então, tudo que acontece lá acaba importando muito no mercado brasileiro. A China foi quem acabou sustentando boa parte da cotação do arroba em preços mais elevados até há 3 meses atrás.
O que aconteceu? O preço, ela desvalorizou muito a moeda, o yuan dela, né? Ela tentou se colocar com maior benefício para a exportação, para abastecer o mundo com produtos manufaturados, até porque os Estados Unidos estavam desacelerando. Então ela queria vender mais para não perder a sua receita em dólares, né, as suas divisas. Só que quando ela desvalorizou a moeda, deixou muito caro o produto de importação. E nisso entram as carnes principalmente. Então, os compradores chineses começaram a renegociar contratos aqui no Brasil a preços mais baixos. Isso acabou pressionando o preço da arroba do boi aqui, tanto que o pessoal que está assistindo deve lembrar, há uns 3 meses atrás, muitos frigoríficos, principalmente Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, entraram em férias coletivas, porque a demanda estava muito fraca, o mercado doméstico também muito fraco. Quando nós chegamos em outubro, que é o último vencimento do principal contrato, né, o vencimento do principal contrato aqui do boi gordo negociado na B3, o mercado mudou. A China parou de comprar, reduziu as suas importações, mas o mercado doméstico começou a se aquecer. Até porque começávamos a nos aproximar de Copa do Mundo, de as festividades de final de ano. Só que mesmo assim, o mercado doméstico não teve força para puxar a arroba. E nós tivemos uma oferta maior de animais, porque o pessoal já falava no início do ano da mudança do ciclo pecuário, ou seja, aumentava o abate de fêmeas. E isso está acontecendo ainda. Por isso que a arroba não tem muita força para subir. As importações diminuíram e elas tendem a ficar mais baixas, pelo menos até o fim do feriado lunar lá na China, que é em fevereiro. O mercado doméstico também reduz um pouquinho, e a arroba pode ficar sustentada baseada na sazonalidade, já que maio é o início da entre-safra. Então é um vencimento que as cotações podem voltar a subir. Como há uma grande oferta de animais, eu não vejo muito espaço para as cotações voltarem a 305, 310 nesse curto prazo. Eu acho que é mais fácil elas voltarem para 280, 270 no curto prazo, podendo voltar a subir a partir de fevereiro. Então é a leitura que eu tenho hoje, baseado nos dados que a gente tem à mão. Bom, perfeito. Eu acho que deu para ter uma boa noção também, né, do panorama do boi gordo. Obviamente, a gente sabe que o segmento agro no Brasil é muito forte, né, é correspondente aí a praticamente 30% do PIB, e é um setor que, enfim, já passou por diversos desafios, né, e em relação à variação cambial, né, vocês têm analisado também essa variável, o que vocês estão vendo? Isso pode acabar impactando muito negativamente ou muito positivamente o agricultor, o pecuarista brasileiro? Vai ser sazonal também, João, porque, por exemplo, um câmbio alto em setembro, agosto, setembro, é muito ruim para o produtor, porque é o período que ele está comprando o seu fertilizante. Então, aumenta o custo dele. Um câmbio alto em fevereiro, março, abril é muito favorável, porque é o período que ele está fazendo as exportações. Até o que ajudou a sustentar as cotações do milho aqui na B3 foi, em parte, a taxa de câmbio. Porque se eu pego Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, e transformo em dólares para reais, foi o dólar que acabou ajudando as cotações aqui. Sempre que o dólar subia, a B3 acompanhava. No próximo ano é um pouco difícil de dizer, porque vamos tirar o sentimento do lado, mas olhar os dados técnicos, estamos nos encaminhando para um ano muito difícil no Brasil economicamente. Primeiro, algumas medidas que foram tomadas até agora são muito ruins para a economia porque colocam um risco fiscal muito alto, né? A PEC da transição ali, ela foi aprovada na Câmara, no Senado, sem qualquer problema, né? A ampla maioria de votos, e prevê gastos próximos a 200 bilhões de reais. E o problema não é gasto extrateto, é a elevação do teto de gastos. É isso que o novo governo está trabalhando. Ele não quer furar o teto, ele quer aumentar a margem de tetos. A esperança era que chegasse na Câmara dos Deputados e essa medida fosse desidratada, ou seja, esse valor tivesse uma redução. Aparentemente, na minha leitura, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, está fazendo um jogo, tentando buscar algum benefício para os deputados, porque ele já começa um discurso, o que foi aprovado, o texto que veio do Senado, não é exatamente aquilo que nós conversamos, há algumas divergências, e ele vai jogar eu acredito que eles vão votar essa medida no dia 21 de dezembro, às 11 horas da noite, que é a data limite. Até o dia 22 tem que ser aprovado para poder
para o benefício poder ser usado em 2023. Então ele deve jogar com isso. Mas pelo que nós temos acompanhado os noticiários até agora, não vai haver uma redução nesse limite. Então é uma medida muito ruim mesmo, que aumenta o risco do Brasil. Dependendo a que níveis chegue esse risco, né, que a cotação do nosso CDS esteja cotado, muitos fundos já não podem vir para o Brasil e até mais grave, tem que retirar o dinheiro aqui do Brasil pelo rating que impossibilita a aplicação. A gente já começa a ver algum fluxo negativo aqui na B3 de gringo. Outra é a equipe econômica. O Fernando Haddad já foi colocado no preço, já ventilava-se o nome dele já há alguns dias, foi confirmado, mas agora começam a chegar outros nomes. E essa aprovação da medida ali, da alteração na lei das estatais, permitindo que candidatos ou quem esteve ligado às últimas eleições possa assumir cargos de presidência em estatais em 30 dias após o fim do pleito, isso vai colocar muito risco, porque a gente já viu um nome político sendo indicado para o BNDES, começa a surgir rumores de que virá outro nome político para a Petrobras e quantas outras estatais irão receber indicações políticas. E se vem o presidente dessa estatal político, com certeza o segundo escalão também será político. E qual será a medida? Petrobras, por exemplo, terá subsídio de combustível? Quem que vai pagar esta conta, né? BNDES vai voltar a privilegiar os big players do mercado, vai travar o mercado. Então, essa incerteza acaba afugentando o capital, isso acaba puxando o dólar, e aí aumenta a inflação, aumenta o risco Brasil, aumenta o custo de produção e aquela cadeia negativa que já conhecemos muito bem. Perfeito. Mas como você mesmo disse, isso acontecendo tudo agora pode até ser bom para o setor agrícola, né? Então a gente pode ver um dólar mais alto em janeiro, fevereiro, março, que acaba ajudando um pouco o agricultor, né? E até nesse ponto, Ale, a gente vai trazer aqui a Júlia Bretz, da JGP. Bom, Júlia, boa tarde, um prazer falar com você. Bom, Pessoal, pessoal, tudo bem? Boa tarde. só para falar um pouquinho, a JGP é uma casa hiper tradicional de crédito. Eles têm veículos agora negociando ativos ligados ao agronegócio, né? Um exemplo é o fundo listado deles, o JGP X11, e também outras novidades, também outros veículos. Aí vocês consultem o assessor de vocês, que com certeza vocês vão ficar bem contentes com as novidades. Mas, Ju, eu queria começar, né, já perguntando, quais seriam os bons investimentos para a gente conseguir se proteger ou manter o nível de risco não tão alto e aproveitar, né, essa onda de juros altos e tudo mais, e também manter a nossa exposição ao agronegócio, que é um setor forte brasileiro e um dos mais representativos na nossa economia. Acho que está mudo, Ju. Obrigada, João. Prazer estar aqui com vocês, com o Alexandre. Acho que vocês já deram aí uma pincelada sobre o momento macro, né? Então, assim, aqui na JGP a gente é uma casa de 24 anos de história. São 24 anos aguentando umas crises. Então, desde aí de 98 até agora, já passamos por umas 6. A casa tem um perfil um pouco mais conservador. Então, a gente tende a ir bem quando tudo vai mal. E aí, quando a gente está falando do cenário de agora, vai vir um momento de uma dispersão de crédito muito grande. A gente precisa selecionar muito bem os nossos ativos com conservadorismo, né? E aí a gente está falando quando a gente pensa em alocação de carteira, produto de renda fixa é um porto seguro muito bom. O André Jakurski, que é aqui o fundador da casa, mesmo disse recentemente, está aí no Brazil Journal, ninguém consegue competir com juros de 14%. Eu acho que aqui é se abraçar ao CDI, se abraçar a uma boa gestão ativa e esperar por setores que conseguem se adaptar a essa ciclicalidade, né? Perfeito. Acho que, como você mesmo disse, você já tem assim veículos que estão expostos ao segmento agro, e também trabalham com crédito há muito tempo. Esse mercado do Fiagro, acho que ele veio em 2022 com toda a força. A gente viu uma série de fundos surgindo, diversas gestoras, o mercado, digamos, sendo enxurrado, né, por ativos relacionados ao agronegócio. Mas até eu gostaria de perguntar, você acha que o mercado de Fiagro já está saturado ou o Brasil ainda tem muito para adentrar nesse novo mercado?
Eu acho que vocês pincelaram um pouco aí sobre a questão do orçamento fiscal e o orçamento do governo, né, no ano que vem. Então aqui a gente consegue ver que a política oficial de crédito não supre a necessidade de financiamento do agronegócio. Os recursos públicos são limitados, cobertura é curta, como todo mundo sabe, e especialmente em situação de restrição fiscal. Então, ao mesmo tempo, tem um crescimento muito grande do setor. É a primeira vez que a gente vê muita empresa aqui acessando o mercado de capitais. São produtores rurais que nunca conviveram por mais de 3 anos com juros de 2 dígitos. Então, aqui a relevância do Fiagro é muito importante na construção dessas novas formas de financiamento do agronegócio. A gente vai ter aí, se eu pegar para vocês uns números para dar ideia de potencial de tamanho que a gente está falando. Vou dar um exemplo, um primeiro exemplo comparando com o setor imobiliário. O setor imobiliário tem de FIIs um PL acima de 180 bilhões de reais. O setor de construção civil representa perto de 8% do PIB em alguns anos. Se eu falar do setor agro, ou seja, todo mundo sabe esse número mágico de 25, 27%, enquanto a gente tem 7 bilhões de fiagros. Então, só aí você pensa numa indústria de 500 bilhões. Se eu pegar outro número que dá para de tamanho, né? Eu pego o número de estoque de CRAs, que é de 90 bilhões, comparando com o número de fiagros de 7 novamente. Se eu pegar o número de CRIs e os FIIs que absorvem, é mais perto de 40% das emissões anuais de CRIs que os FIIs absorvem por ano. Então, nesse aspecto, você vê aí que já tem um crescimento para a absorção dos novos CRAs que vão vir ao mercado. São CRAs de empresas, principalmente, que o investidor final não consegue absorver. Como você mesmo disse, um CRA de uma Burger King, o CRA de uma Unidas, isso dá para ser colocado na pessoa física. Mas quando você está falando de uma empresa de uma revenda, uma cooperativa, uma usina de cana-de-açúcar, e aí no limite um produtor rural pessoa física, isso não vai para a carteira de um investidor, né, diretamente. Isso precisa ir para uma carteira de gestão, como um Fiagro. Então, aqui a gente vê muito potencial para os Fiagros chegarem aí em 5 anos no número próximo de 100 bilhões de reais. Perfeito. E até, bom, você já deu alguns exemplos, mas eu imagino que deva chegar um número enorme de operações aí para vocês analisarem. A gente sabe que o crivo aí dentro da JGP é muito alto. Você poderia dar um exemplo de empresas que vocês olham, se olham toda a cadeia do agronegócio, se olha pessoa física ou é só pessoa jurídica? O que vocês estão olhando hoje? Onde é que está o pote de ouro do segmento? Eu não sei se o Alexandre vai discordar de mim, mas, o que a gente entende, né, é uma cadeia muito grande, são 25% do PIB. Então você está falando de insumos, revendas, produtor, distribuidores, agroindústria, transformação, indústria de alimentos e aí chegando, né, na nossa mesa. Hoje em dia, a regra para você constituir lastro ela é um pouquinho leniente, então, acredito que isso possa mudar também ano que vem, mas vamos considerar que todo esse espectro consegue emitir um título. Você tem que selecionar muito bem onde você vai estar localizado, ainda mais, como eu falei, num momento como o nosso. A gente evita estar em um ponto bem específico, que é o produtor rural pessoa física, dentro da porteira. E aí, por que eu digo isso, né? É um primeiro momento de fiagros. Você quando vai diretamente num produtor que, na sua maioria, não tem nenhum balanço auditado, a gente da JGP não consegue fazer uma avaliação como a gente gosta de fazer, que seria fazendo uma modelagem financeira, uns testes de fluxo de caixa, fazendo um escrutínio da estrutura de capital. A gente está falando aqui de um setor muito cíclico, então se você tem um produtor, principalmente uma pessoa física, que ele está muito exposto às safras, como vocês mesmos falaram, né? Você pode ter um mês muito bom e um mês muito ruim.
esse cara normalmente está muito alavancado. Ele tem uma estrutura de capital, na sua maioria, um pouco desalinhada com o que a gente gosta de uma empresa mid-grade, que a gente chama, que é uma empresa que tem ali uma alavancagem de 3 vezes para baixo, uma empresa formalizada, é uma empresa que tem balanço auditado, eu acho que isso é, assim, uma necessidade. E é uma empresa que consegue se adaptar, seja, vamos dizer aqui, uma quebra de safra, se o produtor não tem um seguro, se o produtor está com uma alavancagem de 5 vezes, se ele não está injetando capital na companhia, ele acaba que, se tem essa quebra, ele está ali no limite de chamar todo mundo para uma reestruturação. Eh, e quando você fala já de uma empresa mais estruturada, você diminui o seu risco. Se você está falando de uma cooperativa, você tem 2.000 cooperados, você tem, uma distribuição maior do seu risco. E aí é onde a gente se posiciona, é nessa empresa um pouco mais estruturada, quando você tem uma carteira de produtores rurais, pessoas físicas, é difícil você fazer um giro de carteira. A JGP é muito ativa no mercado secundário, e quando você tem CPRFs, é difícil você botar isso, né, para negociação. Então, acho que o tipo de empresa, a gente tem os nossos relatórios mensais, se vocês colocarem aí Fiagro, JGP, primeiro link que aparece, e nos relatórios a gente mostra as empresas que a gente tem. Então a gente está falando, de empresas, bem sólidas, que a gente consegue dar o mesmo nível de retorno para os nossos cotistas, se a gente tivesse indo para uma empresa, um pouco mais arriscada. Perfeito. Até eu acho que um ponto também interessante salientar, e aí se você quiser também abrir um pouquinho mais de como é esse processo, a JGP também é conhecida por não só operar muito bem o crédito no secundário, mas também originar e estruturar essas operações, né? Como é que vocês fazem essa estruturação? Como é que é esse processo? Vamos lá. Eu acho que tem, um ponto aqui bem importante da gente falar, que é o nosso ecossistema de originação. Quando eu sei que tem muito fiagro que se orgulha muito de dizer que tem um time de originação proprietária e falar que passa nem 2 dias da semana na Faria Lima, que está todo o time todo dia em campo, né. Aqui a gente tem sim uma originação proprietária liderada pela Carla Moraes, mas é muito mais baseada com as parcerias que a gente tem. Então, seja com os próprios escritórios, quando vocês tiverem, clientes que tenham uma PJ com balanço auditado, vocês podem contactar a gente tenta, fazer um brainstorming de uma solução financeira, o tipo de financiamento legal para esse cliente, e a gente tem parcerias com todos os tipos de originadores. Então, exemplos para vocês aqui, a gente tem uma parceria com o Bradesco BBI para ativos de impacto. Eles trouxeram para a gente recentemente uma operação, da Oakberry, que tem algumas lojas de açaí, né. Eles queriam verticalizar a cadeia de fornecedores de açaí na região amazônica do Brasil. É uma região que você precisa ter muito cuidado, porque você está falando aqui, de possível desmatamento com essas árvores, você está falando de região ribeirinha, então você precisa ter alguns KPIs de sustentabilidade que o BBI sabe que a gente consegue desenhar muito bem. Então eles chamaram a gente para estar nesse deal, a gente ancorou a operação, que foi uma operação de 50 milhões, mas com muito potencial pra gente. É uma operação super legal, a gente escreveu a carta do mês de setembro sobre esse ativo, e eu tenho certeza que, se não fosse a nossa parceria com eles não teriam parado para estruturar essa operação, porque fazer um CRA de 50 milhões dá o mesmo trabalho do que fazer um CRA de 1 bilhão de reais. Então um grande originador como esse traz ativos diferenciados pra gente, dependendo da parceria que você tem. Não estou falando que eu vou ficar sentada aqui e esperar todos os CRAs e CVM 400 chegarem na minha mão, eu tô, falando realmente de ativos diferenciados. Outro também que a gente fez, com a Caixa Econômica Federal, que seria muito difícil de trazer um deal, assim, de raio com a gente, mas a gente identificou a pessoa que estava fazendo esse trabalho, desse tipo de empresa na Caixa, se aproximou, ele trouxe pra gente. A gente fez uma debênture de uma empresa chamada Inove, de fertilizantes especiais,
que também foi super interessante, não está no nosso FIAG por ser uma debênture, mas é um case super legal também. Outro case que foi trazido pelo Santander, a gente tem uma parceria com eles para ativos de high yield, é uma empresa de bioinsumos, a Solubio. Eles já fizeram 2 CRAs, um no final do ano passado, a CDI mais 5,40, e um já desse ano, a CDI mais 4,75, depois de uma injeção de capital que eles tiveram, que valoraram a companhia a R$ 1 bilhão. A gente ancorou os 2 deals, se aproximou muito da empresa, e estamos parceiros com eles. Outras operações aqui, eu estou dando de exemplo que a gente tem no JGP, a gente vai ter em todos os nossos veículos agros. A gente tem uma parceria com a Ecoagro, que é a securitizadora. Eles trouxeram para a gente uma empresa chamada Tobasa, uma empresa de coco de babaçu. Você tá confirmando com a cabeça, eu imagino que você conheça, a gente também escreveu sobre eles. É um case super legal. A palmeira de babaçu, ela é abundante em região amazônica e você não é um extrativismo sustentável. Então, você não precisa derrubar nenhuma árvore, o coco cai da árvore, você utiliza a carne para fazer o carvão ativado do filtro de água que a gente tem nas nossas casas. É uma empresa de R$ 40 milhões de receita, 25% de EBIT, margem EBITDA, e eles nem fazem o esmagamento do óleo do babaçu ainda, que o óleo do babaçu é um substituto perfeito para o óleo de palma, que tem aí tantos problemas ambientais em questão de desmatamento, né? A palmeira cresce a partir de uma certa altura, você não consegue pegar mais o coco. Então, acontece muito desmatamento em cima disso, e o babaçu é um substituto muito bom. Então, é um target aí super legal para alguma grande empresa, porque o óleo de palma é utilizado em cosméticos, em indústria alimentícia, em diversos lugares. E além disso, mais uma coisa, a palmeira do babaçu você pode ter agrofloresta, enquanto o palma é uma monocultura. Então você ainda consegue eventualmente fazer aí alguma captura de crédito de carbono. Deals assim não chegam se você falar que você só tem uma originação proprietária. Dou só mais um exemplo que chegou por um originador de Special Situations, Álvares e Marçal. A gente fez um deal com eles de uma trading de superfoods, hoje em dia focada em fazer o trading de gergelim. Eles querem expandir para chia e grão de bico. Chama a empresa Atlas Agro. A gente tem um CRA deles que a gente está na série sênior com 50% de subordinação, que a gente não esperaria que tivesse chegado por esse parceiro, né? Por que eu estou falando tudo isso? Quando você bate muito na tecla de originação proprietária, você está tendo um viés para sua carteira baseado em todo tipo de relacionamento que essas pessoas comerciais conseguem fazer originação. Então, se você tem 3, 4 officers de relacionamentos de anos na região de Mato Piba ou na região sul do país, a sua carteira vai ter muito daqueles ativos ali. Ela vai ficar menos diversificada e ela vai depender de relacionamentos que o seu time comercial tem. Então, nosso mantra aqui é não fechar a porta para ninguém. A nossa originação tem que ter essa pluralidade para ter a diversidade dentro da nossa carteira, e conseguir aí proteger os nossos dividendos no fim do dia, né? Perfeito. Eu acho que você comentou de operações muito interessantes também, e pô, o tema do meio ambiente agora super em alta, né? A gente viu desmatamento da Amazônia, enfim, todo mundo falando bastante, impactando investimentos de outros países aqui dentro. E a gente sabe que a JGP é uma gestora que, além de focar no crédito, no retorno, também consegue trazer esse selo ESG que hoje tem sido, né, pô, muito cada vez mais procurado. Como é que vocês conseguem conciliar isso dentro da gestão agro? Como é que isso é visto dentro do segmento? E o mais importante, porque eu acho que deixa muita gente em dúvida, algo ser ESG vai implicar num retorno menor? Para começo de conversa, isso não existe, isso é um dogma que a gente consegue provar na nossa gestão. O nosso fundo ISD da casa, a gente tem 2 fundos discricionários para crédito ISD específicos, e o fundo de crédito ISD é o melhor fundo de rentabilidade de crédito aqui no ano, na nossa plataforma. Então, para começo de conversa, isso é uma falácia. E por que isso, né? Primeiro, vamos dar um passo para trás, falar de ESG e falar de ESG com agro.
ESG, primeiro, tem que ser uma cultura da empresa. A gente vem construindo desde 2019, pós-evento de Brumadinho, a JGP tinha uma exposição grande na Vale, e a gente entendeu que tinha que ser uma mitigação de risco. Depois disso, a gente entendeu que não é só uma mitigação de risco, mas uma oportunidade de investimento. A gente expande o nosso universo de investimento de uma forma muito, muito benéfica quando a gente está se dedicando a esses ativos ESG. Então a gente começou a fazer o aculturamento da casa, todo analista já tem dentro dele de fazer essa análise ESG para os ativos, então a gente não quer que você terceirize sempre essa análise. Você não pode sempre falar, deixa eu pedir para o meu setor de ESG me dizer se eu posso ou não posso beber num copo de plástico. Não é exatamente esse o propósito. Então, o aculturamento é o primeiro passo. O segundo passo foi construir a nossa base proprietária, nossa base analítica. Então, a gente fez aí uma construção de frameworks específicos para cada setor. A gente tem atualmente 150 empresas com um framework, ou seja, assim como eu faço uma modelagem financeira, eu tenho umas perguntas específicas para cada setor relacionado ao ESG. Então, são 150 já mapeadas, e aí falando até do agro, eu não posso ter um framework de agro, eu tenho coisas muito específicas, exemplo muito curioso é que a gente tem um framework de ovos, eu tenho 4 empresas de ovos que eu consigo fazer uma comparação de sustentabilidade, então é bem interessante. E aí eu parto para a terceira pauta, que é onde a gente está hoje em dia, é uma pauta de migração de compromissos e engajamento para soluções financeiras. Então, o ESG aqui tem uma proposta de pilotizar algumas das soluções financeiras via alocação em crédito estruturado. E aí você está combinando a rentabilidade e a externalidade com esses mandatos. Um exemplo aqui que eu posso falar para vocês é um exemplo de blended finance. O que significa? Significa eu pegar um capital que é concessional, ou seja, o tipo de investidor que está disposto a ganhar menos do que o CDI mais um spread. Então, ele está disposto a ganhar CDI ou menos. E eu pego um capital tradicional, que é aquele investidor que precisa gerar alfa. Eu combinando esses dois, eu crio uma estrutura de um ativo em que esse concessional ele captura um CDI, mais eventualmente algum crédito de carbono que for a opcionalidade de comprar no crédito de carbono na operação. E o tradicional continua com o próprio retorno de sempre. Então, isso é uma opção super legal. O Blended Finance traz muito para dentro do agro, quando a gente está falando de diversos investidores estrangeiros que dão dinheiro a fundo perdido para quando a gente fala de agricultura regenerativa, quando a gente fala de crédito de carbono, isso é muito importante. Então, isso permite com que a gente tenha as soluções financeiras que são viáveis e que são de maior retorno. E aí, vamos para o agro, né? Quando a gente está falando de ESG, de agro é solo, é clima, é água. Se você não leva ESG em consideração, eu acho que você não está levando uma grande parte da análise em consideração. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente viu uma operação que chegou para a gente por um grande originador até, e uma operação que queria dar como garantia a alienação fiduciária de um imóvel que estava em cima de uma área de reserva permanente. Não só isso, era uma área de manancial. Então, ao invés de você estar ganhando uma garantia, você está ganhando um belo de um passivo. E você tem que ser muito criterioso com isso, né? A gente pega os CARs das propriedades. Outro exemplo muito importante chegou também um CRAD, um frigorífico, esse ano. Um frigorífico com números excelentes, mas que estava localizado em região em São Félix do Xingu. São Félix do Xingu é uma das cidades que mais aumentou em desmatamento ano a ano nesses últimos 3 anos. Top 5. E você precisa ter um rastreamento da sua cadeia de fornecedores, do seu gado, direto e indireto, porque senão pode estar vindo de uma área de desmatamento. Esse é o principal
problema quando você fala de frigoríficos. Então, assim, por mais que seja uma boa rentabilidade e uma boa empresa com números, aí a gente tem que vetar para todos os nossos fundos da casa, independente se da nossa política, se é um fundo exatamente para esse dia temático ou não. Então são aí alguns exemplos, mas acho que a gente está conseguindo trazer muito boa rentabilidade, como eu falei, o ESG permite, o ESG e o FIAGRO que a gente tem, eles permitem um passivo mais perene. O nosso fundo de crédito ESG tem D+mais 180, a gente está falando do FIAGRO aí, um passivo permanente de fato, e isso permite que a gente procure créditos estruturados. Eu consigo ter operações menos líquidas, porque o meu passivo não se movimenta tanto. Digamos que fosse um passivo mais mobilidade, digamos um fundo de D+1, eu preciso ter a possibilidade de eu resgatar o meu investimento se o meu passivo resgatar também. Então, se eu tiver um pedido de resgate muito grande e eu tiver que liquidar o meu ativo num preço muito baixo, isso é muito prejudicial para mim. Então, o ISD e o agro estão andando aqui de mãos dadas nessa perenidade de passivo, o que permite a gente ter spreads maiores e rentabilidade maior também. Perfeito, acho que ficou muito claro que o ISD não impacta na rentabilidade também, mas eu acho que para finalizar, a última pergunta que eu acho que é essencial, né? A gente tem visto muita comparação de Fiagro com ativos de renda fixa mesmo. E aí, né, a diferença de estar num fundo e de estar num ativo, não só a diversificação de risco, é a gestão ativa. Como é que funciona essa gestão ativa dos créditos dentro dos Fiagros, né, e de vocês? E por que ela é tão importante? Ótima pergunta. A gente está falando aqui de um setor que você tem que tomar muito cuidado. A gente já viu alguns eventos de crédito, teve uma empresa de pescado esse ano que já entrou em recuperação judicial com um CRA que está em alguns fiagros. Então você precisa ter essa análise e essa gestão ativa. Você precisa adaptar o seu fundo para os momentos do ciclo. Então, se você observa, como a gente fez aqui no nosso fundo, a gente começou o nosso fundo listado com 30% em IPCA. Ao longo do ano, nossa gestão ativa, a gente tirou todos os ativos em IPCA e se alocou 100% em CDI. A gente precisa fazer isso porque o meu mandato é defender meu dividendo. Eu preciso estar aumentando rentabilidade e é isso que eu vou fazer. Se eu não tiver essa gestão ativa, se eu falar para você que eu vou comprar um ativo e segurar ele até o final, ser um buy and hold, eu não consigo fazer isso num setor tão cíclico como esse. Por isso que é muito importante. Eu vou dar outro exemplo. Vocês falaram aí do etanol perdendo competitividade. A gente começou o nosso fundo com mais de 30% em exposição em usinas, em sucroalcooleiras. Hoje em dia a gente tem perto de 10%, porque foi um setor que a gente observou que precisava olhar com uma forma mais conservadora e ficar em usinas que tenham mais participação de receita de cogeração, por exemplo, ou então usinas de etanol de milho, que conseguem ter uma defesa com o DDG, que é a ração animal, que vai aumentando também o preço junto com o milho, é menos correlacionado com esse preço de gasolina. Então, eu acredito que você precisa fazer essa gestão ativa e essa rotação de ativos dependendo do momento do ciclo, seja setorial, seja macroeconômico. Você falar que você vai comprar um ativo e ficar com ele durante 5 anos e esperar que nada aconteça, tem que ser um ativo de um spread muito baixo e você tem que falar de anos muito bons, e ser bastante otimista, né. Então, assim, essa rotação é muito importante e não só, ajuda a gente a preservar para preservar o nosso dividendo, se adaptar aos riscos, mas permite a gente a captar alguns ganhos de capital. Então, a gente está falando aqui um exemplo legal para vocês, a gente girou um CRA, da FSB, que é uma empresa de etanol de milho, interior do Mato Grosso. A gente entrou, no primeiro CRA deles a mercado, que foi um CRA de R$ 80 milhões em novembro de 2021. A gente ancorou porque foi a própria empresa até que chamou a gente para o deal. A gente ancorou o primeiro bond deles no mercado offshore em 2020 e aí a gente fez esse cara no mercado local.
para financiar a cadeia de fornecedores de eucalipto deles para fazer biomassa. A gente entrou a IPCA mais 8,25, mas como a gente ancorou, a gente conseguiu entrar num preço desagiado que levou a rentabilidade a IPCA mais 8,53. Quando eu fui vender esse ativo no secundário, ele foi vendido num preço de IPCA mais 7,92. Então eu peguei uma compressão de taxa, porque eles vieram com um CRA e CVM 400 de 850 milhões, já numa taxa muito mais apertada de IPCA mais 7,92. Então a gente conseguiu vender esse ativo e a gente conseguiu ter 36 centavos por cota, que a gente botou aí por dividendos em alguns meses distribuídos para não ter um impacto muito grande. Então aqui a gente está falando de mitigação de risco com essa gestão ativa e ganhos de capitais potenciais por fazer essas compressões de taxa. Então é muito importante você ter um FIAGRO, uma gestão, um fundo, gestores que estejam olhando isso o dia inteiro. A gente tem aqui uma equipe de 20 pessoas na nossa área de crédito, 8 analistas, todo mundo está aqui para fazer um monitoramento e uma análise de todas as empresas que a gente está cobrindo dos nossos fundos. Perfeito, acho que ficou super bem explicado, né? Como vocês trabalham com o segmento, todo o trabalho, a curadoria que vocês fazem, né, no crédito. Eu acho que, poxa, para o pessoal aí que está nos assistindo, não percam a oportunidade, obviamente, muito cuidado na hora de escolher os seus investimentos, principalmente, né? Não só no setor do agronegócio, mas em todos os setores, e escolher boas casas de gestão, como é o caso da JGP, aproveitando aí as oportunidades e aquilo, protegendo o seu capital e surfando nessa onda de juros altos, que a gente sabe que não vai durar para sempre, que é uma boa janela também de entrada. E aí, eu acho que só para finalizar, Ale, também se você tiver considerações finais, quiser falar um pouquinho mais do seu trabalho, você que faz uma cobertura espetacular aí do segmento agro, a gente está 100% ouvidos. Obrigado pelo convite, pela live, é um prazer fazer uma live. Eu não conhecia a Júlia, nunca tinha feito uma live com ela, prazer conhecer. Ele já mostrou que conhece muito realmente do mercado, trazendo até essa visão ESG, que é polêmico ainda, muito polêmico no mercado, né? Não, Você mencionou ESG em Twitter e LinkedIn, você é para nossa, dar audiência. eu tenho um MBA da Exalc, né? E aí no grupo, se alguém fala disso, meu Deus do céu, é uma hora de discussão intensa. E assim, sem entender que é um mercado de oportunidade imensa, né? Todo mundo deveria tentar incorporar isso nas suas práticas, porque traz rentabilidade muito boa. Tenho certeza que todo mundo que reclama do ESG consegue capturar um crédito de carbono que não está vendo. E algo que está começando agora no Brasil, assim, a gente só tem o CBIO só legado ao setor sucroalcooleiro. Nos Estados Unidos nós temos os RNs, como eu comentei no início lá, que é negociado através do esmagamento de soja, do óleo de soja, né, o biodiesel, da indústria de etanol, e até a proposta da EPA, lá, a Agência de Proteção Ambiental, é trazer os EVs, veículo elétrico, para fornecer crédito também em ESG. Então, é um tema que realmente ele entrou na pauta agora, mas assim como aconteceu no início do século XX, quando o petróleo veio para substituir o querosene, veio para substituir o óleo de baleia, acabou causando muito transtorno ainda. Mas o veículo elétrico, que era um tabu muito grande, já começa a ganhar as ruas. Hoje você já consegue ver vários veículos aí 100% elétricos, não só a Tesla, apesar ainda dos amantes do V8 torcerem o nariz, mas é algo que vem para ficar. Essas mudanças no início sempre são mais impactantes, mas a gente vai aprender a usar sem perceber, como aconteceu com toda a tecnologia disruptiva que acabou vindo no mercado. A minha parte do meu trabalho é 100% focada no commodities realmente. Então, as operações que nós fazemos com a Inside são operações de especulação e de investimentos posicionando direto na commodity. Então, quando nós costumamos falar de petróleo, não é Petrobras. Quando eu falo, né, que eu sou o head da área de commodities, eu não falo de Petrobras. Eu só falo de minério de ferro, não é da Vale. É de minério de ferro, é de petróleo, é de açúcar, é de soja, então diretamente na commodity, porque esses ativos eles também oferecem muitas oportunidades e às vezes até oportunidades melhores do que você entrar através de uma empresa correlacionada, porque o movimento é mais rápido na commodity, depois ele é transferido para algum ativo correlacionado. Então é essa parte que nós fazemos aqui na Inside. Vocês da Critério com certeza já recebem nossos calls semanais ali, e ainda bem a gente tem tido relativo sucesso ali nas posições que foram recomendadas.
Bom, perfeito, acho que também agradecer aí, Ale, pessoal, sigam o Ale aí nas redes sociais, vocês vão ver que ele é uma máquina, realmente as análises muito afiadas. E, Júlia, você também, poxa, considerações finais, quiser deixar algum recado aí para os nossos clientes, ouvintes aí no YouTube, e também, novamente, agradecer a sua participação, deu realmente uma aula aqui de crédito e de segmento agro. Não, obrigada, pessoal, foi muito legal estar aqui com vocês. Bom, novamente agradeço aos dois a participação, consultem o seu assessor e para saber também um pouquinho mais do trabalho, tem o site da JGP, tem o site da Inside, não deixem de visitar, eu acho que são duas casas aí que realmente fazem um trabalho excelente, e é isso, pessoal, agradeço a todos também, os ouvintes aí pela atenção e estamos sempre à disposição e novamente, para aproveitar o máximo que vocês quiserem do segmento agro, consultem o seu assessor que eles vão te dar todo o suporte e apoio e como você chega nas análises do Ale e nos fundos também da JGP. Obrigada, pessoal.